Mateus, capítulo 18, versículo de número 21. Mateus, capítulo 18, versículo de número 21. Quantos se encontraram? Digam glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Abra também em Lucas 17, versículo 3 a 5. Quando se encontraram, digam glória a Deus. Diz assim: Acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: Estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Colossenses 3:12. Abra sua Bíblia em Colossenses 3, verso 12. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Estenda suas mãos em minha direção, ore por mim, para que eu seja um instrumento de Deus, para trazer a palavra do Senhor ao seu coração nesta noite. Doce Espírito Santo, meu amigo, fiel de todas as horas, precioso companheiro,
nós oramos para que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua Palavra. Prega comigo nessa noite a Tua Palavra, Espírito Santo. Traz a revelação, traz a verdade da Palavra, nos transforma, nos ensina, nos confronta, nos consola por meio da Tua Palavra. Que nessa noite haja mudança e transformação radical em nossas vidas, por meio da Tua Palavra. Nós nos abrimos à Tua Palavra, repreendemos todo espírito de inquietação que tenta roubar a atenção da Palavra, que caia por terra em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Você vai manter a sua Bíblia aberta nesses textos, de um deles, qualquer um deles, porque a gente vai estar voltando para eles a todo instante. Eu quero falar nessa noite sobre o tema perdão, um exercício da graça. Amém? Perdão, um exercício da graça. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que o perdão é a operação da graça de Deus em nosso coração. Não é fácil perdoar. C.S. Lewis dizia, autor das Crônicas de Nárnia e de outros livros, dizia que é mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. É mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. E eu encaro essa situação de uma forma bem verdadeira, porque como pregador e como pastor, muitas e muitas vezes me vejo falando, pregando, ensinando sobre o perdão, como hoje à noite. E confesso para você que é mais fácil para mim pregar sobre o perdão, falar sobre o perdão, do que ter que perdoar quando há necessidade de perdoar. Então não é fácil perdoar, e a gente só consegue manifestar o perdão por meio da operação da graça de Deus em nosso coração. Sem essa graça não seria possível liberar o perdão para aqueles que nos ofenderam. Jesus nos ensinou a importância de perdoar. O perdão é uma via de mão dupla. O perdão estabelece cura para quem perdoa e estabelece cura e restauração para quem é perdoado. Então todos são beneficiados com perdão. Quem perdoa é beneficiado, e quem é perdoado também é beneficiado. A Bíblia vai nos mostrar, e várias vezes, em vários momentos da palavra, nós somos confrontados com a palavra sobre o exercício do perdão. Jesus falou sobre a importância do perdão, os apóstolos falaram sobre a importância do perdão. Nós temos esse tema em cada uma das epístolas, seja nas epístolas paulinas, seja nas epístolas gerais, seja em outros textos da Bíblia, seja no livro de Apocalipse, falando sobre o perdão também de Deus em relação aos homens. Nós vamos ter essa temática do perdão também no Antigo Testamento. Então toda a Bíblia vai abordar essa temática do perdão, porque desde que o homem caiu em pecado lá no Éden, desde que o homem desobedeceu a Deus, houve necessidade de perdão constante, de perdão porque muitas vezes o homem estava em ofensa contra Deus, a Bíblia diz isso, em inimizade contra Deus, e ele precisava do perdão de Deus, e haveria necessidade de perdoar uns aos outros, porque a partir do Éden, da queda, haveria conflitos diversos nos relacionamentos, e esses conflitos começaram na família. Nós temos isso, quando Adão e Eva pecaram, eles começam a ter um conflito no casamento, porque um começa a acusar o outro. Depois nós temos no seio da família um irmão que assassina o outro irmão. Então nós vimos que começa o conflito acontecendo dentro do seio da família. E nas relações interpessoais diversas não é diferente. Seja na relação do trabalho, seja na relação da escola, seja entre vizinhos, seja na relação da igreja. E hoje se aplica muito na igreja. Nós precisamos constantemente liberar perdão, porque nós somos seres humanos, e muitas vezes, como seres humanos falhos que somos, nós ferimos, nós machucamos, nós decepcionamos pessoas, e muitas vezes nós também somos feridos, machucados e decepcionados. Como eu disse, o perdão é uma via de mão dupla, porque também a ofensa é uma via de mão dupla. Assim como nós precisamos perdoar, nós também precisamos do perdão de alguém. Amém? Assim como muitas vezes pessoas nos decepcionam, nos machucam e nos magoam, nós também muitas vezes podemos machucar, decepcionar e magoar outras pessoas. Jesus deixa isso bem claro, e Ele deixou claro que é importante haver perdão para que haja restauração, para que haja cura, para que haja mover de Deus restaurado em nossas vidas. Amém? Hernandes Dias Lopes, ele diz que nós sofremos mais por causa de das pessoas, do que por causa das circunstâncias adversas.
Nós sofremos mais por causa das pessoas do que por causa das circunstâncias adversas. Ou seja, pessoas nos fazem sofrer mais do que circunstâncias adversas. Pessoas nos fazem sofrer mais do que adversidades. Por isso o exercício do perdão é necessário. Por isso é tão importante liberar perdão e perdoar. O que esses textos que nós lemos nos ensina sobre o perdão, nos explica sobre o perdão? Qual é a aplicabilidade desses textos em nossas vidas? O perdão, ele é um exercício, como eu disse na introdução dessa mensagem, da graça de Deus em nós. Diga comigo, perdão é exercício da graça de Deus em nós. No verso 26 de Mateus 18, o texto diz assim: então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Verso 27 diz: e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe toda a dívida. O texto deixa bem claro que o perdão foi um exercício da compaixão, de um coração compassivo daquele rei, que neste caso da parábola representa o Pai, representa Deus. O texto diz que aquele homem que estava com aquela dívida impagável, ele dobra os seus joelhos diante do rei, e ele pede perdão, ele pede clemência, ele clama por misericórdia, e o rei se compadece, porque o rei tem um coração compassivo, cheio de compaixão. Ele se compadece, o texto diz, compadecendo-se dele, perdoou toda a dívida. Então só há possibilidade de perdão quando há em nossos corações compaixão. Só há possibilidade de perdão quando há em nosso coração graça. A graça que nos alcançou é a graça que nos capacita a perdoar aqueles que nos ofenderam. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Isso significa que nenhuma pessoa merece o nosso perdão, assim como nós não merecemos o perdão do Pai. Mas assim como o Pai em sua infinita graça nos perdoou, nós também, pela graça do Pai, devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos machucaram ou que nos decepcionaram. É preciso haver um exercício constante do perdão em nossos corações, para que nós manifestemos a graça de Deus. Nós somos, irmãos, uma comunidade da graça. A igreja é uma comunidade da graça. A igreja é uma comunidade de pessoas que foram perdoadas pelo Pai. Nós vamos levantar um testemunho dos irmãos, e vocês poderiam contar: olha, pastor, antes da minha conversão, eu fazia isso, e aquilo outro, mas a graça de Deus me alcançou, o sangue de Jesus me purificou, Ele me perdoou os meus pecados. Amém? Quantos creem que o Senhor perdoou os seus pecados? Diga glória a Deus. Os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus, foram lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Isso é graça. E nós precisamos manifestar essa graça na vida de outras pessoas. O perdão é assimilar a nova natureza que nós temos em Cristo. Colossenses 3:3, o texto que nós lemos no finalzinho do texto, diz assim: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. Se nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então o exercício do perdão, além de ser um exercício da graça, é também a manifestação de uma nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós, na nossa natureza velha, caída, pecaminosa, nós não conseguimos perdoar ninguém. Talvez você tenha um testemunho pessoal e diz assim: pastor, antes de ser crente, eu não conseguia perdoar ninguém. Não é verdade? Talvez muitos de vocês podem dizer assim: olha, antes de me converter a Jesus, eu tinha um coração rancoroso, eu tinha um coração duro, eu não conseguia perdoar. Porque você, na velha natureza, a velha natureza não consegue perdoar, a velha natureza não consegue externar graça, não consegue manifestar graça, porque ela mesma ainda não experimentou graça. Por isso que quando você perdoa, você manifesta quem você é em Cristo Jesus. Quem maior nos deu um exemplo de perdão do que o Senhor Jesus? Na cruz do Calvário, enquanto sentia as dores
terríveis, dos pregos nas mãos, nos pés, do seu lado sendo furado, o lado foi furado depois que ele já estava morto, mas das costas cortadas, da testa rasgada pelos espinhos, enquanto sentia a dor da humilhação, do vexame, da vergonha, do opróbrio, do vitupério, enquanto sentia a dor de estar separado do Pai por causa dos nossos pecados, ele ora ao Pai, ele ora aos céus, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é exercício do perdão. Quem poderia fazer isso senão por meio da graça do Senhor? Talvez você disse: pastor, mas isso foi Jesus. Mas nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, 8, capítulo 7, quando Estevão está morrendo, apedrejado, ele olha para o céu, ele diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, e ele roga a Jesus: Senhor, não lhes imputes estes pecados, não lhes impute esses pecados. Ele também, enquanto apedrejado, libera perdão para os seus ofensores. Ele, enquanto apedrejado, libera perdão para aqueles que estavam lhe matando, lhe assassinando, pedindo ao Senhor: Senhor, não coloque na conta deles este pecado, libere sobre eles perdão, libere sobre eles graça. E Deus ouviu a oração de Estevão, porque a Bíblia diz que Saulo de Tarso estava entre aqueles que consentiu na morte de Estevão, mas Saulo foi salvo pela graça do Senhor. Estevão, enquanto morria, orou por Saulo. Uma coisa é você perdoar depois do acontecido, depois de muito tempo. Outra coisa é você perdoar enquanto a ofensa está sendo cometida contra você. Isso é muita graça. Por isso que eu estou dizendo que quando nós perdoamos, nós manifestamos essa nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo? Quem eu sou em Cristo? Nós não vivemos segundo a lei, mas segundo a graça. Nós não vivemos olho por olho e dente por dente. Nós vivemos pela graça de Deus. Amém? A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Muitas vezes nós clamamos por justiça, muitas vezes nós clamamos por juízo, oramos dizendo: Senhor, faça justiça. Oramos dizendo: Senhor, seja justo, faça juízo, que venha o teu juízo. Mas nós precisamos muito mais do que isso, irmãos, clamar por misericórdia, porque nós precisamos de misericórdia. E a Bíblia diz que aqueles que liberam misericórdia, que são misericordiosos, alcançarão misericórdia diante do trono do Senhor, alcançarão misericórdia diante do trono da graça. Amém? A Bíblia nos mostra que nós devemos perdoar, porque nós fomos perdoados pelo Pai. No texto que nós lemos, na parábola do credor incompassivo, o cerne desta parábola, o que o Senhor Jesus está nos ensinando, quando Pedro chega para o Senhor Jesus e diz: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe devo perdoar? E Pedro, ele é generoso, até ele diz assim: até 7 vezes. Por que Pedro diz isso? Pedro se achou generoso colocando o número de 7 vezes, porque os rabinos da época de Jesus diziam que se alguém pecasse contra mim, eu devia perdoar essa pessoa no máximo 3 vezes, eu deveria perdoá-lo no máximo 3 ofensas. Aí Pedro, querendo ser generoso, disse: Senhor, até 7 vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, dá um total de 490 vezes. É claro que isso não é literal. O que Jesus está nos ensinando é: você precisa perdoar ilimitadamente, quantas vezes for necessário. Você diz: pastor, é difícil. Eu digo: mas só a graça nos dá essa condição, só a graça de Jesus nos dá essa condição, perdoar quantas vezes for necessário. E aí o Senhor conta-nos essa parábola, que nós devemos perdoar porque o Pai já nos perdoou. A parábola do credor incompassivo, quando ele diz: olha, havia um rei, e ele chama os seus servos para que eles acertem contas, e um chega devendo para ele 10 mil talentos, e não tem com que pagar. O rei ordena que ele fosse vendido, a sua família fosse vendido,
e todos fossem vendidos como escravos, ele fosse para a cadeia e não saísse de lá até enquanto não pagasse. E ele se humilha diante do rei, nós lemos o texto, pede clemência, ora ao rei, clama ao rei, pede clemência ao rei, e o rei decide, porque tem um coração compassivo, liberar perdão para aquele homem que lhe devia tanto. E quando ele sai dali, ele encontra um dos seus conservos que lhe deve 100 denários, e ele pega aquele homem, ele tenta espancar aquele homem, e o homem diz: ser compassivo comigo, eu vou te pagar tudo. Ele disse: não, você vai para a cadeia, e você não vai sair de lá, enquanto você não me pagar. E alguém que viu aquilo, um outro conservo, se entristeceu e foi falar ao rei, e o rei mandou chamar aquele homem e disse: servo malvado, eu perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste, por que você não devia fazer o mesmo com seu irmão? O que o Senhor está nos ensinando nessa parábola, irmãos? 10.000 talentos era muito para o valor daquela época, muito. Seria mais ou menos assim como nós comparássemos, uma pequena comparação, 10 milhões de reais hoje, mais 100 milhões de reais para 100 reais, é como se alguém devesse 100 milhões e o outro devesse 100 reais, e aquele que devia 100 milhões recebeu o perdão, mas não quis perdoar aquele que devia 100, é isso que o Senhor está nos ensinando. Ele está dizendo aqui na sua palavra para nós, que o nosso pecado para com Ele, o nosso pecado para com Deus é impagável, não havia condição alguma humana de ser paga aquela dívida, assim como a nossa dívida para com Deus é impagável, não temos como pagar, e o Senhor nos perdoou por estarmos em Cristo. Ele disse que nós também devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, porque por mais que a ofensa tenha doído em nosso coração, a dívida do nosso irmão contra nós não se compara à dívida que nós tínhamos para com o Pai. Vocês estão entendendo? Se Ele nos perdoou, nós precisamos também liberar perdão para aqueles que nos ofenderam. E alguns aqui de nós talvez precisam perdoar, tem pessoas que já morreram. Pastor, perdoar quem já morreu porque no seu coração você ainda não perdoou, porque no seu coração você ainda tem um sentimento de raiva, de rancor, você ainda não enterrou o defunto dentro de você, e você precisa perdoar. Alguém que talvez já morreu e que te ofendeu, que te desprezou e que te rejeitou, não sei qual foi a ofensa, mas que você ainda guarda essa dor, esta mágoa, essa amargura no seu coração, e que você precisa liberar perdão hoje à noite. Perdoai, diz a palavra do Senhor. O texto diz: assim como o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar os outros. Amém? Na mesma proporção. O Senhor nos ensinou na oração modelo, a oração do Pai Nosso, que não é uma oração apenas para ser recitada, não apenas para ser memorizada e decorada, não apenas para isso, mas para servir de modelo de oração. Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É verdade ou não é? Não está escrito na palavra isso? Muitas vezes nós oramos essa oração, fazemos essa oração de forma mecânica, sem entender o significado dessas palavras. Perdoa as nossas dívidas de forma proporcional, como eu tenho disposição para perdoar aqueles que me ofendem. E aí no verso 14, verso 15, Jesus diz o motivo. Ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Verso 15 diz: mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Então é preciso que nós perdoemos pessoas que nos machucaram, que nos ofenderam. Pode ser pessoas de perto, pode ser pessoas de longe, podem ser da família, pode ser do trabalho, podem ser da igreja, pode ser da vizinhança, pode ser familiares, pode ser quem for. Esse exercício do perdão vai ser algo constante em nossas vidas.
e necessário. Diga glória a Deus. A Bíblia nos diz o que acontece quando nós não perdoamos. O que acontece quando nós não perdoamos? Uma das coisas que acontece é que as nossas orações ficam obstruídas. As nossas orações não têm resposta quando nós não perdoamos, quando nós não somos capazes de liberar perdão. Marcos capítulo 11, verso 25, o Senhor Jesus diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. A falta de oração, de perdão, obstrui as nossas orações, ela impede que as nossas orações alcancem resposta diante do Senhor. A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, que até mesmo se houver um conflito conjugal, sem que haja retratação, sem que haja perdão, isso pode obstruir as nossas orações. Quanto é sério esta questão de perdoar? Nós perdemos a nossa comunhão com Deus porque as nossas orações ficam sem resposta. Você ora, mas a sua oração não passa do teto. Você ora, mas não estabelece comunhão com Deus. Você ora, mas não tem intimidade com Deus porque as suas orações ficam obstruídas. O Senhor nos diz também, outra consequência da falta de perdão: nós não somos perdoados. Eu falei sobre isso há pouco. Mateus 6,12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versos 14 e 15: porque se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai Celestial perdoará as suas ofensas também. Se não perdoardes as ofensas, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Então, quando nós não temos no nosso coração a disposição de perdoar, nós não alcançamos o perdão de Deus. Nós não podemos ser perdoados pelo Senhor. Outra coisa que acontece quando nós não perdoamos: nós adoecemos na nossa alma e no nosso corpo. Adoecemos. A falta de perdão, o rancor, o ressentimento começa a criar feridas na alma. Ressentimento, amargura, tristeza mórbida, depressão, pânico, doenças psicossomáticas, dores de cabeça constantes, outras manifestações de doenças no corpo, como artrite e artrose, que podem ser manifestações de um coração rancoroso. Pesquisas mais recentes chegam a dizer que a amargura acumulada no coração por um tempo prolongado pode gerar até mesmo câncer. Uma pessoa pode ter câncer por não ter a capacidade de liberar perdão para aqueles que lhe ofenderam. A Bíblia diz que isso faz com que os ossos apodreçam, gera apodrecimento dos ossos, a falta de perdão. Olha quanto isso é sério. E quantas pessoas que estão doentes, mesmo na igreja, seja na alma, seja no corpo, porque não liberam o perdão. Tiago capítulo 5, verso 16, a Bíblia diz, Tiago 5,16: está alguém entre vós, 5,13, né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, unge com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé levantará o enfermo, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Verso 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, nesse texto, o Senhor atrela, olha como está atrelado a falta de perdão com a manifestação de uma doença física. Jesus, quando chegou para aquele paralítico, diz assim para ele, antes de levantar aquele homem que estava enfermo, disse assim: perdoados te são os teus pecados. O que Jesus está mostrando ali naquela palavra? Porque ele não liberou cura, ele liberou primeiro perdão. Ele está dizendo: olha, essa enfermidade pode ter sido causada pela falta de perdão, por ele não ter sido perdoado, manifestou no corpo dele essa enfermidade. Não estou dizendo que toda enfermidade física é consequência de
pecado ou de falta de perdão ou de rancor. Vocês estão entendendo? Eu estou dizendo que há casos que sim, que a falta de perdão, o rancor, o ressentimento pode levar a doenças emocionais, a doenças na alma, adoecimentos na alma e adoecimento do corpo também. E adoecimento do corpo também. E aí aqueles homens que ouviram Jesus falando isso, disseram: se ele está blasfemando, quem pode perdoar pecado senão Deus? Senão o Senhor Deus. E ele disse: olha, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta e anda? O que é mais fácil? O que é mais fácil chegar para o paralítico e dizer assim: teus pecados são perdoados, ou levanta e anda? Mas para que você saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. O que Jesus está dizendo? Naquele caso, o pecado está atrelado à doença física. Salmo 103, a Bíblia diz em Salmo 103, que o Senhor é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Mais uma vez o Senhor fazendo a correspondência entre o pecado, entre a iniquidade e a enfermidade. O Senhor perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Então a falta de perdão pode trazer adoecimento da alma e do corpo. Eu já contei uma experiência para vocês aqui de uma pessoa que a minha sogra estava ministrando a ela, ela da igreja já há muito tempo, muitos anos, e ela foi acometida de um câncer de pele, e aquele câncer foi muito difícil para ela, e foi infelizmente degenerando o seu rosto, sua carne, uma coisa muito feia. E um dia minha sogra, orando por ela, o Espírito Santo ministrou que havia no coração daquela pessoa, por quem ela estava acompanhando, um rancor muito grande. Ela não conseguia liberar perdão para alguém que tinha lhe feito mal há muito tempo atrás, quase assim de 20 anos atrás. E ela não era curada e nem morria, ficava sofrendo, penando, uma coisa horrível. E aí minha sogra foi lá, visitou aquela irmã e com amor falou com ela: minha irmã, o Senhor quer trazer alívio para o teu sofrimento, mas é preciso que você libere perdão. Deus me mostrou que há alguém que você precisa perdoar. E ela começou a chorar, confessou para minha sogra o que havia acontecido, que havia necessidade de perdoar uma pessoa da sua família, que aconteceu algo há muito tempo atrás, e naquela hora ela decidiu perdoar, ela com lágrimas liberou perdão para aquela pessoa. Pouquinho dia depois, o Senhor a recolheu. Ela foi salva, teve alívio daquele sofrimento, porque decidiu perdoar. Talvez não precisasse passar por tudo aquilo, talvez nós não precisamos passar por algumas coisas, mas é preciso que nós estejamos dispostos a perdoar aqueles que nos ofenderam. Amém? A falta de perdão faz com que nós sejamos atormentados pelos algozes da alma. Verso 34, o Senhor diz assim: olha, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, aos carrascos, aos algozes, até que ele pagasse toda a dívida. O que me assusta é o verso 35: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, ou seja, de todo o coração, não perdoardes cada um a seu irmão. O Senhor está dizendo que se eu não perdoar o meu irmão, se eu não perdoar aqueles que me ofenderam, vai haver na minha alma atormentadores, carrascos, algozes, que trará sofrimento, trará amargura, que trará dor, que trará prejuízos na minha vida. Eu preciso perdoar, eu preciso liberar o perdão. E como eu disse, perdoar quantas vezes houver necessidade. É fácil? Não, não é fácil. Nós só conseguimos por meio da graça do Senhor Jesus, pedindo a Ele graça, pedindo a Ele força, orando ao Senhor, para que sonde o nosso coração, para que nos ministre, para que a gente possa perdoar aqueles que de alguma forma já nos ofenderam. Amém? O perdão, ele traz
restauração. Diga comigo, perdão traz restauração. Irmãos, nós devemos ter o cuidado para não terminar de destruir aqueles que precisam do nosso perdão. A nossa função não é essa, não é de terminar de destruir, não é de terminar de lançar no abismo, mas a nossa função é de restaurar, é de colocar bálsamo, é de trazer cura, Jesus disse em Mateus disse sobre Jesus, em Mateus 12:20, que Jesus não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida fumegante, até que faça vencedor o juízo. Quem já leu isso na Bíblia? Você com certeza já leu o Novo Testamento, Mateus 12:20. Quem já leu o Novo Testamento todo? Quem já leu o livro de Mateus todo? Então com certeza você já leu. Não é verdade? Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça triunfar o juízo. O que significa isso, pastor? O que isso significa? Ele está citando uma profecia de Isaías. Foi Isaías quem disse isso pela primeira vez a respeito do Messias, de Jesus, que Jesus não esmagaria a cana quebrada e nem apagaria o torção fumegante, né? A torcida fumegante. Por que Isaías disse isso sobre Jesus? A cana ou um caniço era usada para fazer flauta, e se quebrasse, se aquela cana ou aquele caniço quebrasse, não servia para emitir um som bonito. E aí o que fazia? A pessoa terminava de quebrar e jogava fora. O texto diz que Jesus não ia fazer isso, que ele encontrasse uma cana quebrada, eu e você, ele ia restaurar. Ele diz na palavra que ele não apagaria a torcida fumegante. O que é isso? A torcida aqui significa, todos nós aqui conhecemos candeeiro, lamparina. A torcida é aquele pavio, é o pavio que você coloca o fogo, que puxa a querosene, que puxa o óleo para encandecer. Só que quando aquela torcida está fumegando, ou seja, está sem fogo, está fumegando, só soltando fumaça, não tem mais fogo, está só liberando fumaça, fede, cheira ruim, o que a gente faz? A gente vai lá e termina de apagar, pega aquela torcida, joga fora e bota uma torcida nova. A gente descarta aquela torcida, porque ela já está fumegando, ela já está só liberando fumaça, já não libera mais calor, já não libera mais fogo para iluminar, ela só está liberando fumaça, a gente joga fora, a gente descarta ela. Jesus está dizendo aqui que ele não apagará a torcida fumegante, ele vai colocar mais fogo nessa torcida, ele vai incendiar para que essa torcida comece a pegar fogo de novo. Foi o que ele fez comigo, foi o que ele fez com você, foi o que ele fez com Pedro. Ele poderia ter rejeitado Pedro, ele poderia ter abandonado Pedro, ele poderia ter desprezado Pedro, por ter negado 3 vezes, mas ele vai lá, e quando ele encontra Pedro, e só estava o morrão fumegando, só tinha fumaça, não tinha mais fogo em Pedro, o Senhor o incendeia de novo. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida ou o morrão que fumega, até que faça vencedor o juízo, até que faça triunfar o juízo. Sabe o que significa? Que o perdão vem com o propósito de trazer restauração. O perdão vem para nos restaurar, assim como o perdão de Deus veio para nos restaurar e nos dar de novo dignidade, nos dar de novo credibilidade e nos colocar de pé de novo. Quando nós liberamos perdão para alguém, a nossa intenção é essa, ou pelo menos deve ser, que a pessoa experimente restauração e cura, e consequentemente nós que estamos liberando perdão experimentaremos cura e restauração. Haverá conserto da cana que foi quebrada, haverá fogo de novo naqueles que estão somente fumegando. Diga: eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Agora, perdoar, irmãos, é um exercício de fé.
Se nós tivermos uma fé vacilante, nós não conseguiremos perdoar. É um exercício de fé. Em Lucas 17, no texto que nós lemos, olha o que o Senhor Jesus ensina sobre o perdão. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então os discípulos, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Eu acho que você e eu faríamos a mesma oração ao Senhor. O Senhor está dizendo para eles assim, olha, se alguém pecar contra você, irmãos, uma pessoa errar contra você 7 vezes no dia, é muito, é ou não é? 7 vezes, não está dizendo em toda a vida, está dizendo no dia, e 7 vezes no dia ela vier ter com você e dizer assim, eu me arrependo, me perdoa, a Bíblia diz que você deve perdoar, que eu devo perdoar, e o Senhor disse assim, olha, e os apóstolos ouvindo essa palavra, confrontados com essa palavra, constrangidos por essa palavra, diz, Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé, e a resposta de Jesus foi, se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta amoreira, a esta figueira brava, arranca-te daqui, e lança-te no mar, e assim sucederá. Sabe o que o Senhor me falou, quando eu estava meditando esse texto? Essa figueira brava, essa amoreira dentro de você, é a falta de perdão. Essa figueira brava dentro de mim, de você, é o rancor, é o ressentimento. Essa figueira brava dentro de mim, de você, é o ódio, é a amargura. Ele está dizendo, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a essa moreira, a essa figueira brava, a este rancor, a este ressentimento, a esta mágoa, a este ódio, sai daqui, lança-te no mar, e assim será feito. E eu estava meditando e falei, meu Deus, por que o mar? E o Senhor me fez lembrar de um texto de Isaías, em que o Senhor diz, eu lançarei os seus pecados no fundo do mar. O mar representa o lugar em que os nossos pecados são esquecidos. Eu sempre atrelava esse versículo em que Jesus diz assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. A questão de fé para conquistas e fé para determinar uma coisa, mas o contexto aqui é de perdão. Jesus está dizendo assim, olha, se alguém pecar contra você 7 vezes, 7 vezes vier te pedindo perdão, perdoe. Os discípulos dizem para o Senhor, aumenta-nos a fé, e a resposta é, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa amoreira, você vai dizer para essa figueira brava. E eu entendi que o Senhor falou isso comigo como um rema de Deus. Essa figueira brava pode representar essa indisposição de perdoar, essa maldade do nosso coração, esse desejo de vingança, esse desejo de pagar na mesma moeda, esse desejo de ver aqueles que nos ofenderam, nos machucaram, sofrendo, padecendo, esse desejo de vingança, esse ódio, esse rancor, esse ressentimento, isso é uma figueira brava, isso é uma moreira que tem que ser arrancado do nosso coração e ser lançado no mar. Mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, ainda que seja pequenininho. Por isso perdoar é um exercício de fé. Eu vi uma mãe cristã, e isso me impressionou, encarando o assassino do seu filho. Ela olhou nos olhos daquele rapaz, bateu no peito dele, não com força, bateu no peito dele, pegou no queixo daquele rapaz, levantou, olhou nos olhos daquele rapaz e disse assim, eu te perdoo em nome de Jesus. Um jovem que tinha assassinado o filho dela há 2 ou 3 dias antes daquele encontro, e aquele rapaz sendo levado pela polícia algemado, ela foi lá, teve a coragem de ir lá, aquele rapaz não queria olhar, e ela levantou o queixo dele e disse, olha para mim, você levou a coisa que eu tinha de mais preciosa,
você tirou a vida do meu filho, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Sabe o que é isso? Isso é graça. Isso é graça. Isso é um exercício de fé. Porque não é tão fácil perdoar coisas pequenas, mas coisas grandes como essa é mais difícil ainda. Você precisa ter uma fé maior ainda. Perdoar alguém que te violentou, que abusou de você. Perdoar alguém que violentou um filho seu, uma filha sua. Perdoar alguém que te caluniou, que te humilhou, que te rejeitou, ou seja lá o que for. Você vai precisar de fé. E onde eu encontro essa fé, pastor? Na palavra. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Hoje à noite, enquanto você ouve a pregação da palavra, o Espírito Santo está gerando fé em seu coração, para que você possa perdoar aqueles que você precisa perdoar. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Deus é o Rei. Todos nós tínhamos uma dívida grande, impagável de pecado, a qual nós éramos incapazes de pagar. Mas o Senhor, em graça maravilhosa e compaixão, Ele nos concedeu o seu perdão de forma gratuita e plena. Agora, nós devemos também perdoar a todos os que nos ofenderam. Assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai vós igualmente. Amém? Fique de pé no nome de Jesus.